E aí galera, beleza? Meu nome é Rondinelli, eu sou professor de História e hoje são dicas de História Geral. As dicas de História Geral nós vamos passar a partir de cada idade dela, frisando dentro de cada conteúdo qual que é o ponto que cai com maior frequência, com maior assiduidade. Da História Antiga, vamos dar uma frisada e vamos concentrar em cima de quê? Democracia e cidadania grega. Como que era a democracia na Grécia Antiga se comparado com a democracia hoje? O que era um cidadão na Grécia e o que é um cidadão hoje? E de Roma, principalmente o imperialismo, o expansionismo romano, como que Roma fez para crescer e se expandir, se tornar um império, e a questão do escravismo. O escravismo, lembrando, não só o romano, mas também o grego. Qual que era a condição do escravo nessas civilizações e também comparar esses escravos com os escravos do Brasil na idade, por exemplo, do período colonial. E o modo de produção asiático, que vai assistir às civilizações principalmente orientais, Egito, Mesopotâmia. O modo de produção asiático é o surgimento do Estado, as civilizações hidráulicas ou hipotêmicas. Modo de produção asiático, escravismo e cidadania e democracia são as partes mais importantes da história antiga. Elas caem, com certeza. Já na Idade Média, nós temos períodos que são muito ampliados. Dentro do feudalismo, por exemplo, os senhores têm que saber o que é um contrato de suzerania e vassalagem. Devem saber, meu camarada, o que é, por exemplo, o que são os principais tributos que são pagos, a talha, a corvéia, a banalidade. Então, são conteúdos que os senhores devem dar uma frisada para poder cair, para poder estudar, já que eles caem com frequência. As cruzadas, qual que era o objetivo das cruzadas? Para que elas aconteceram? Quais foram as consequências dela? São temas que caem com frequência. E é claro, principalmente por causa dos efeitos das cruzadas, o desbloqueio das rotas de comércio, a eliminação do excedente populacional marginal da época, a conquista de novos territórios, apesar de não conquistar a Terra Santa, ocorreu o renascimento comercial e urbano, desbloqueou as rotas de comércio, voltou a ter um comércio Oriente e Ocidente e, é claro, vai se desenvolver esse comércio de forma muito mais acentuada na Europa a partir de então. Da Idade Moderna, nós temos o quê? As grandes navegações, importantíssima porque é o início do processo de globalização de fato, onde a Europa passa a entrar em contato com todos os continentes, ou pelo menos a maior parte deles, já que a Oceania nesse momento fica um pouco de fora. O Renascimento cultural, né? Os senhores saberem dos principais autores, né, meu camarada? O que é o Renascimento? O que ele defende? Quais são os principais teóricos do Renascimento? São assuntos que caem. Reforma e contra-reforma, o que faz surgir o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo e como que a Igreja Católica reage ao surgimento dessas novas religiões. Com a criação do Index Librorum Prohibitorum, com a criação dos tribunais do Santo Ofício e, é claro, com a Companhia de Jesus, que tinha a ideia de conquistar fiéis fora da Europa. São os temas principais desse assunto. O Iluminismo, os princípios da liberdade, igualdade e fraternidade, que vão ser os principais ideais que vão reverenciar, que vão fazer referência, na verdade, aos conteúdos que vão cair nessa época, na verdade, às revoluções que vão acontecer nessa época. Independência dos Estados Unidos, os processos de independência separatista aqui no Brasil e na América Latina, a Revolução Francesa futuramente, as influências do iluminismo ideologicamente nesses processos. A Revolução Industrial, primeira fase na Inglaterra, a Revolução do Carvão, do Ferro, das locomotivas, dos navios a vapor, da indústria têxtil, como que ela vai fazer e quais são as consequências dela, os enclosures, as leis do cerco, as pessoas que passam a migrar da zona rural para a zona urbana, o processo de dinamização da produção industrial, o aumento da produtividade e os efeitos dela no mundo. E, é claro, do ponto de vista de América, a independência dos Estados Unidos e a independência das 13 colônias. É o ponto de história da América dos que mais caem. Por que vai acontecer o processo de independência? O que era a política de negligência salutar que a Inglaterra tinha com relação às 13 colônias? Como que começam a acontecer as leis intoleráveis, leis do chá, lei do açúcar, lei do selo? São importantes saber sobre o processo de independência. E é claro, é importante porque é o primeiro país que faz a independência na América. Então é um assunto muito corriqueiro de se cair. Já na Idade Contemporânea, senhores, nós temos de início, de destaque, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa de 1789 tem que saber os ideais dos três principais partidos ou principais tendências políticas da época, os girondinos, os jacobinos e os montanheses, a fase do terror na Revolução Francesa, a política do preço ou a lei do máximo durante a fase do terror e, é claro,
durante a Revolução Francesa, as consequências dela, com o ganho dos direitos civis do cidadão, do homem do cidadão, e, é claro, meu camarada, os efeitos da Revolução Francesa com a era napoleônica e o expansionismo em francês nessa época aí. Além disso, a Revolução Industrial, que agora não é só mais Inglaterra, agora você passa a atingir a maior parte da Europa Ocidental, a Rússia, o Japão e os Estados Unidos. É uma fase da Revolução onde novas tecnologias vão surgir. Quais vão ser os efeitos dessas novas tecnologias e o que é a consequência dela para o resto do mundo? Claro que essas disputas causadas pelo grande mercado que a Revolução Industrial quer conquistar vão gerar as famosas disputas imperialistas, ou seja, as potências europeias principalmente passam a disputar mercados com o objetivo de ter mão de obra, matéria-prima barata e principalmente mercados consumidores para seus produtos. E essas disputas, claro, eram justificadas pela ideia de quê? De que existia a benevolência dos europeus como uma raça superior que deveria levar ao progresso, à tecnologia, o humanitarismo de forma filantrópica aos atrasados irmãos africanos e asiáticos, mas que nós sabemos que a intenção de fato eram mercados para os seus produtos advindos da segunda fase da Revolução Industrial. E esse imperialismo, esse choque, essa disputa por mercados vai acabar gerando a Primeira Grande Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, delas tem que saber os antecedentes, que são as disputas imperialistas, as alianças formadas, a Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria-Hungria, Itália, e a Tríplice Entente, França, a Grã-Bretanha e a Rússia, e como que vai se dar o combate. Guerra de movimento, guerra de trincheira, nova guerra de movimento e as consequências da guerra. Com destaque, senhores, para o Tratado de Versalhes, que considerou a Alemanha a culpada pela guerra e vai alimentar um forte sentimento de revanche que vai acabar catalisando em quê? No surgimento de nova guerra, que vai ser a Segunda Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial, logo após ela, entramos no período do Entre Guerras. E nesse período do Entre Guerras tem algumas coisas importantíssimas. A crise de 1929, que foi a maior crise que o sistema capitalista já viveu ao longo da sua história. O surgimento dos partidos de extrema-direita, o fascista na Itália, o nazista na Alemanha, os dois principais, e não deixando de esquecer a Guerra Civil Espanhola. Esse ano é data comemorativa da Guerra Civil Espanhola, onde você vai ter surgindo no poder lá o nosso camarada Francisco Franco, o generalíssimo Francisco Franco. Dá um destaquezinho para a Guerra Civil Espanhola. Lembre-se do quadro do Picasso, Guernica, beleza? E aí, essas disputas, esses partidos de extrema-direita que acabaram chegando no poder, fascista, nazista, são os principais catalisadores, juntamente com os efeitos da crise de 29, para a eclosão da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial também, disputas imperialistas, novamente a formação dos blocos e a Alemanha derrotada novamente na Segunda Guerra Mundial, tendo como efeito da Segunda Guerra novos países surgindo, fragmentação de grandes impérios que aconteceu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, os tratados do pós-guerra, evidenciando principalmente a criação da ONU após a Segunda Guerra Mundial. E no contexto de Guerra Fria, senhores, a bipolarização, bloco capitalista, bloco socialista, Plano Marshall, Comecon, Pacto de Varsóvia, OTAN, são os pontos mais importantes da Guerra Fria. E a partir daí, são assuntos que os senhores já veem com os professores de atualidades. Frisem nesses assuntos, concentrem-se neles, dê um privilégio, uma leitura ou faça exercícios em cima deles, senhores, que são os pontos de maior destaque. As dicas de História do Brasil ficaram um pouco mais ampliadas, porque a História do Brasil é 60% a 65% do Enem. Então, como é um conteúdo maior e é um período de história menor, é bom você concentrar os pontos para ganhar em cima dele ali. Boa sorte para os senhores, façam essas revisões, não deixem de forma alguma de fazer exercício sobre e é ponto garantido. Boa sorte para vocês e boa prova. Foi um prazer. Até mais. Tchau.